Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para trazer um tema super legal, dependência ou morte. Antes de mais nada, já deixa o teu like no vídeo, já se inscreve no canal da R12. E dependência ou morte, o tema se dá o dia da independência, hoje 7 de setembro. E o dia da independência se dá o fato do dia que o Brasil ele deixou de ser parte de Portugal, né, do Reino de Portugal. Dom Pedro II ele gritou lá nas margens do Rio Ipiranga, independência ou morte, né? Já viu aquelas imagenzinhas no livro de história lá, que ele está em cima de um cavalo com uma espada na mão lá, e ele grita independência ou morte, e a partir desse dia o Brasil ele deixa de ser parte do Reino de Portugal e cria a sua própria independência. E hoje eu quero trazer umas palavras para vocês referente a esse tema. Lá em Provérbios 3:5 diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Cara, olha que legal o que esse versículo está falando. Confiar no Senhor de todo o nosso coração. Confiar no Senhor em todo o momento. Não se apoiar no nosso próprio entendimento, mas sim ter Deus controlando os nossos caminhos. E o negócio que eu tenho pensado ultimamente é o seguinte. Normalmente a gente vê que a gente é dependente de Deus apenas em momentos difíceis. Por exemplo, eu tenho problemas na minha vida, eu estou passando por tantas dificuldades e eu começo a ver que eu dependo de Deus nesses momentos, né? Não está errado, né? Amém se você reconhecer isso, mas não é apenas nesses momentos, né? Quando às vezes as coisas estão ruins, eu vejo Deus, eu preciso de Deus e eu peço ajuda para Ele. Ou até mesmo ao contrário, quando as coisas estão super bem, tá tudo tranquilo, não tenho problemas, tá tudo uma bênção, eu começo a ver, não, Deus está operando na minha vida, né? Tá tudo legal, tá tudo jóia. Cara, não é apenas nesses dois momentos, mas sim em todos eles. É uma constância na dependência com Deus. Entende? Não apenas em momentos bons, não apenas em momentos maus, mas sim em todos os momentos nós dependemos dele. Confiar em todo momento, é isso que o versículo está falando. E duas palavras que eu tenho pensado nos últimos tempos são essas: constante e confiante. Nós precisamos ser constantes na dependência com ele. O que é constante? Constante é o que segue adiante, algo que não para, ele está sempre em linha reta. Então a nossa dependência precisa ser assim, sempre, a todo momento. O nosso relacionamento com ele da mesma forma, constante, nunca parar. E com essa constância na dependência com ele, eu começo a ser constante. Não, eu dependo de Deus, eu preciso dele todo momento, ele me criou, eu sou filho amado dele, então eu preciso entender isso. E a partir do momento que eu começo a entender isso e eu me torno constante no relacionamento, eu vou buscar mais da palavra, eu preciso entender mais disso. Não, eu sou dependente de Deus, eu preciso buscar mais disso, eu vou ler mais disso na palavra. A partir desse momento eu me torno confiante. Como assim? Eu me torno confiante naquilo que eu sou, na minha identidade. Qual que é a minha identidade? Filho de Deus, filho amado de Deus. Eu me torno confiante naquilo que eu preciso fazer. Eu me torno confiante na vontade que Deus tem para minha vida. Então eu me torno constante e eu me torno confiante na dependência de Deus, naquilo que Deus tem para minha vida. E pensando assim, voltando lá no assunto do Brasil e Portugal, pensa assim, o Brasil, Portugal, ele descobriu o Brasil e conquistou o Brasil, e até aquele momento o Brasil era dependente de Portugal, porque fazia parte do reinado de Portugal. Mas até esse momento, naquele momento, o Brasil criou independência. Então pensando assim, toda criação ela cria independência. Por exemplo, uma família, né? Um pai, a mãe, eles têm um filho, uma filha. Os filhos um dia vão crescer, eles vão criar independência, vão criar a própria família e vão sair de casa. Toda a criação ela cria independência, exceto uma: nós com Deus. Deus nos criou para nós estarmos eternamente com Ele. Esse é o propósito, a salvação, a graça. Cara, Deus mandou o próprio Filho, o filho mais não o filho mais amado, o único filho dele, o primogênito, o unigênito, ele mandou para nós, para morrer por nós. Cara, olha que tamanho de amor. E hoje nós temos a oportunidade de estarmos totalmente conectados com ele. Cara, olha que tamanho de amor. Olha como isso não é ser dependente. Olha como a gente não tem uma conexão com Deus, cara. Nós somos criados para estar com ele. Porque se não for com ele, então não vale nada, cara. Não vale a pena. Se não for para viver uma vida dependendo de Deus, se não for para viver uma vida constante com ele, confiando nele em todo o processo, então não vale a pena, cara. Cara, e aquilo, já ouviram falar aquele versículo que Paulo fala: para mim viver é Cristo e morrer é lucro? É exatamente isso. Olha a que ponto Paulo chegou na vida dele, de reconhecer
que para ele viver era Cristo, que toda a dependência da vida dele estava em Cristo. Viver é Cristo, viver é levar a palavra, viver é levar o evangelho, viver é levar Cristo para as pessoas. Era isso que era viver para Paulo, e morrer era lucro. Então, ou eu me torno constante no relacionamento com ele, ou eu morro para a vontade que Deus tem para minha vida, ou eu morro de espírito, ou eu morro para minha conexão com Deus, ou eu vivo dependendo dele, ou eu vivo constante e confiante no relacionamento com ele, ou eu morro para aquilo que Deus tem para mim. Cara, é pesado isso, mas é verdade, cara. Ou a gente tem uma vida de relacionamento com Deus, ou a gente tem uma vida confiando naquilo que Deus tem pra gente, ou a gente morre para os planos que Deus tem para nossa vida. Abraão, por exemplo, né, ele confiava tanto no processo de Deus, ele confiava tanto na vontade de Deus, era tão constante no relacionamento, que ele chegou a um ponto que ele estava disposto a entregar o próprio filho, de tanto que ele confiava em Deus, porque Deus tinha pedido para ele. Cara, olha o nível, né? Abraão não chegou a matar o próprio filho, mas ele ia, cara, porque ele confiava e ele tinha uma constância com Deus. E lá em Gênesis 12:1 diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e você será uma bênção. Cara, olha que bênção Deus falando para Abraão. E Abraão pegou isso e colocou no coração dele e falou: não, eu confio nisso, eu sei o que Deus tem para mim, eu confio no processo de Deus, eu confio na vontade dele, cara, e eu vou. Por mais que Deus não tenha me mostrado ainda para onde eu vou, mas eu vou, porque Deus está falando para uma terra que eu ainda vou te mostrar, para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Deus ainda ia mostrar a terra prometida, ainda ia mostrar, né, de geração para geração, mas ele ia mostrar, e Abraão pegou e foi e cumpriu o propósito dele. Cara, tenha constância no relacionamento com Deus, tenha constância na dependência com Ele e confie nele de todo o teu coração, de tudo aquilo que você tem. Amém? Deus abençoe a tua vida, deixa um like no vídeo e fica atento para as próximas palavras. Amém? Falou!